Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: família produz mais de 60 variedades de hibiscos de cores diferentes, uma das maiores diversidades da espécie no país. Considerado presente dos deuses, já foi usado como moeda de troca e hoje vale ouro no mercado internacional. Veja como o cacau brasileiro, reconhecido como de alta qualidade, se transforma em deliciosos chocolates. Seca prejudicou lavouras em vários estados, principalmente no sul do país. Rio Grande do Sul foi o estado mais atingido pela estiagem em março, de acordo com o levantamento da Conab. O Agrocultura está começando. Sabe o hibisco, aquela flor que é símbolo do Havaí, usada em colares e no cabelo? Uma família de Santa Catarina que produz flores e frutos especiais cultiva 60 variedades de cores diferentes. É uma das mais diversificadas plantações de hibisco do país, como mostra pra gente a repórter Grace Sauer. Sol forte e calor é uma combinação que nem toda planta gosta. Já o hibisco revela todo o potencial quando o dia está assim, iluminado. As flores, que parecem esculpidas e pintadas à mão, são verdadeiras obras de arte da natureza, capazes de enfeitar e alegrar qualquer ambiente. O contraste de cores é de encher os olhos. O que dizer dessa mistura de tons laranja e amarelo? Ou desse majestoso branco com várias camadas também? São todas graciosas e únicas, algumas gigantes. A infinidade de tamanhos e cores fica ainda mais evidente quando elas são colhidas e colocadas na mesa, lado a lado. Todas são cultivadas pelo Alaor, produtor de plantas da Serra do Amuado, em Laurentino. Ele mantém aqui uma coleção de hibiscos com dezenas de variedades, calcula entre 50 e 60 diferentes. O produtor tomou gosto pela atividade, inspirado na mãe, que iniciou o cultivo. A minha mãe tinha plantado uns pés perto de casa e comecei a me interessar por isso aí. Passou uns tempos e foi. A gente tinha medo que ia morrer com o frio, com o geado e coisa e tal. A gente pegou e meio que não trabalhou com a planta. Aí com o tempo eu vi que ela tinha uma certa beleza. Pensei, vou testar e tentar. E comecei a buscar em outros lugares. Você em Minas Gerais tem um amigo irmão, né, que chama-se Fabinho Teixeira, ele me arrumou umas variedades. Aí eu fui pegando amor e fui trabalhando, fazendo mais variedades, buscando mais e mais e mais. Como trabalha com a técnica da enxertia, o Alaor produz mudas mais robustas. Mais resistência a doenças, a flor dá maior, a planta cresce mais. Qual é o tamanho que um pé de hibisco pode chegar? A gente viu que tem uns bem altos, né? Outros ficam menores, como é que é? Tem de um anão, que com 8 anos chega no máximo 1 metro, se cuida muito. Tem outros que já são maiores, os médios, depende aí, a poda também, depende tudo de poda, que a poda tem que ser feita todo final de outono, né? De começar já na primavera florindo. E ela florifica 8 meses por ano aqui na nossa região. Não pode faltar água, tem que ter distância uma da outra, tem que ser sol pleno e é poda, e adubação e água. O fato de o hibisco gostar tanto de sol tem a ver com a origem. Ela é uma planta da família das maváceas, originária da Indonésia, no caso da Ásia, Indonésia, Índia. Hibisco havaiano por quê? Porque o hibisco Havaí o símbolo do Havaí é o hibisco, né? Também simboliza a beleza das mulheres, a sensualidade, a vaidade e a delicadeza das mulheres havaianas. O amor pelas plantas está no DNA da família Nasato. O Alaor é pai do Adauri, que já mostramos aqui na RBA também. Ele é colecionador de camélias. Isso é coisa que já vem da mãe dele, no caso da minha avó. Tanto como coleção, como produção de plantas, né? O Adauri comercializa no viveiro dele os hibiscos e outras plantas do pai. Os dois mantêm uma parceria. A gente vai ter quase todas essas variedades de hibiscos que vocês estão vendo aí. E sem contar que agora vai começar a época da floração da camélia, que também vai ser um show esse ano. Cheio de botão, cheio de flor. É um gosto da minha vida, é colecionar. Tudo que eu tiver vontade de colecionar, assim, que eu imaginar que é bonito, que eu gosto, eu amo fazer isso aqui. E faço de coração e eu gosto disso.
Veja a seguir no Agrocultura. Com muita dificuldade em meio a extremos como excesso de chuva e estiagem, agricultor brasileiro encerra o primeiro trimestre com expectativa de boas safras em várias culturas. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Primeiro trimestre com chuvas e secas assustou muitos produtores. Com dados da Conab e da USP, nossos repórteres mostram como o clima afetou as lavouras. No Rio Grande do Sul, em março, as temperaturas máximas registradas foram de 29 a 31 graus. Já as mínimas, de 19 a 21 graus. Os volumes de chuva variaram entre 30 e 60 milímetros. Foram os menores volumes acumulados do mês em todo o país. O armazenamento de água no solo também foi baixo, entre 30% e 45%. Essas condições desfavoráveis se refletiram no campo. A colheita da soja teve apenas 19% da área total colhida. Na tentativa de melhorar a situação, alguns produtores têm recorrido à aplicação de fertilizantes foliares. Outro cultivo impactado foi o arroz. Certas áreas de cultivo tiveram rendimento menor que 50%, enquanto outras passaram dos 60%. Já na safra do milho, os resultados são mais otimistas. 74% da área total foi colhida. E a colheita da safra do feijão já foi realizada em 65% das áreas. A segunda safra teve área cultivada menor do que o esperado, devido ao baixo armazenamento de água e baixo valor do grão no mercado. Veja agora os efeitos do clima em Santa Catarina, com o repórter Léo Costa. Pois é, Maria Eduarda, aqui em Santa Catarina, os volumes de chuva em algumas áreas do centro e do leste ficaram entre 210 e 240 milímetros, com a umidade do solo ficando entre 45% e 60%. Por aqui, a colheita da soja atingiu aproximadamente 45% da área total cultivada. Porém, a redução do volume de chuvas no estado impactou negativamente o desenvolvimento das lavouras, especialmente na região oeste do estado. Lá, a irregularidade hídrica já havia comprometido as fases de florescimento e de enchimento de grãos. E com isso, a expectativa é de uma revisão para baixo das estimativas de produção da safra no estado. Com relação às operações de colheita do milho, mesmo com as temperaturas elevadas e as chuvas esparsas, as lavouras da primeira safra apresentam condições favoráveis, com uma expectativa de incremento de 32% na produtividade em comparação à safra anterior. Já a colheita da primeira safra do feijão já está praticamente finalizada, com 82% da área colhida. Com relação à segunda safra, as altas temperaturas e a escassez de chuvas nos primeiros 10 dias do mês de março afetaram o desenvolvimento vegetativo das lavouras. Por fim, a colheita do arroz já atingiu cerca de 80% da área prevista, com a qualidade do grão favorecida pelas condições climáticas favoráveis ao longo do ciclo. Veja agora os efeitos do clima no Paraná com a repórter Ellen Andrade. Pois é, Léo. Aqui no Paraná, o clima no mês de março foi marcado por chuvas irregulares e temperaturas elevadas, o que prejudicou algumas lavouras, mas trouxe boa produtividade para outras. A colheita da soja no estado está quase no fim. Mais de 80% da área já foi colhida e, apesar de perdas em regiões com clima mais severo, o rendimento foi positivo, principalmente nas lavouras plantadas mais tarde. Já o milho primeira safra bateu recorde de produtividade no Paraná, mas a segunda safra enfrenta desafios. O calor e a baixa umidade no início de março atrasaram a semeadura e afetaram o desenvolvimento em várias regiões. No caso do feijão segunda safra, o clima também não ajudou. Houve redução na área plantada e nas regiões que semearam mais cedo, as plantas apresentaram baixo vigor, o que deve comprometer a produção. Veja agora os efeitos do clima no Mato Grosso do Sul com o repórter Rafael Ferreira.
Pois é, Ellen, aqui no Mato Grosso do Sul, a colheita da soja atingiu 85% da área cultivada, com um atraso de 5 pontos percentuais em comparação à safra 23-24. Segundo a ProSoja MS, a defasagem se deve ao ciclo precoce da safra anterior, causado pela estiagem severa e temperaturas elevadas. No entanto, a expectativa é que, com a intensificação das operações durante o pico da colheita, esse atraso seja recuperado. A regularização das chuvas, que ocorreu entre o final de fevereiro e início de março, ajudou a concluir o ciclo das lavouras em condições consideradas boas ou regulares. As projeções para a safra continuam favoráveis, com um crescimento estimado de 6,8% na produção em relação ao ciclo anterior. Veja agora os efeitos do clima em outros estados do Planalto Central, com o repórter Bruno Tibério. Então, Rafael, aqui no Cerrado, na segunda quinzena de março, a colheita da soja atingiu mais de 76% da área total cultivada em relação ao mesmo período de 2024. Esse avanço significativo se deu em grande parte às condições climáticas favoráveis em Goiás, que permitiram a retomada das operações e a intensificação do ritmo de colheita. Além disso, a safra se destacou pela alta qualidade dos grãos e pela produtividade recorde no estado. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a colheita da soja em Goiás alcançou 90% da área total cultivada, impulsionada pela redução do volume de chuvas. No entanto, algumas lavouras sofreram com a estiagem de fevereiro, o que impactou o desenvolvimento das plantas e resultou em perdas localizadas na produtividade. Quanto à safra do milho, a semeadura foi concluída, mas o baixo armazenamento de água no solo e a escassez de chuvas comprometeram o desenvolvimento das lavouras. Já as lavouras de algodão, que apresentavam sintomas de deficiência hídrica, se recuperaram com o retorno das chuvas. Aqui no Pará, o mês de março foi marcado pelo inverno amazônico. O período chuvoso impactou diretamente o fornecimento do açaí em todo o estado, reduzindo a oferta do produto e elevando os preços nos pontos de venda. A produção do fruto sofreu uma significativa redução devido às condições climáticas adversas, com as chuvas intensas e a menor incidência de luz solar. Esses fatores comprometeram a quantidade e a qualidade do fruto, resultando em uma oferta limitada no mercado. Veja agora os efeitos do clima em Minas Gerais com o repórter Henrique Silva. Rayana, aqui em Minas Gerais, durante o mês de março, as chuvas apareceram somente em algumas áreas específicas do estado, como na região central, que registrou entre 30 e 60 milímetros. Em relação às temperaturas, no estado mineiro, elas variaram entre 17 e 33 graus. Vamos falar agora do milho. Em Minas Gerais, segundo a Conab, a colheita do produto de primeira safra já foi concluída, apresentando bom rendimento. Já a semeadura da segunda safra segue em andamento, favorecida pelo retorno das chuvas nos dias finais do mês de março. De acordo com a Conab, em Minas Gerais, a colheita do grão atingiu 38% da área total cultivada. Nós vamos falar agora da soja mineira, que tem a sua colheita se aproximando do fim. Houve queda na produtividade nas últimas lavouras que foram colhidas. Essa redução está relacionada à falta de umidade durante o período reprodutivo, o que comprometeu o desenvolvimento dos grãos. Por fim, o algodão aqui em Minas Gerais. As lavouras estão na fase de floração, mas apresentam perdas no potencial produtivo, em decorrência da falta de chuvas e das altas temperaturas registradas recentemente, que impactaram negativamente o desenvolvimento da cultura. Bom, e agora nós vamos conferir os efeitos do clima em São Paulo com o repórter Júlio Penariol. Pois é, Henrique, aqui no estado de São Paulo nós tivemos um mês de março quente e com chuvas irregulares, bem abaixo da média histórica para o período. Para se ter uma ideia, aqui na região de Bauru foram registrados 82,8 milímetros de chuva, quase 100 a menos do que o volume registrado em março do ano passado. Já a média da temperatura máxima ficou em 32,6 graus Celsius, quase 1 grau acima da marca registrada em março de 2024, que já tinha sido o mês mais quente deste século. Essas condições contribuíram para a perda de umidade no solo e prejudicaram o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra e de amendoim.
Apesar disso, nesta última cultura, a expectativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, ainda é por uma safra bem superior à do ano passado, que sofreu demais com a seca, com previsão de colher mais de 1 milhão de toneladas do grão. Em relação à cana-de-açúcar, o clima também não colaborou com as lavouras e com a atual safra 2024-2025. Segundo a Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, as unidades produtoras, que em sua maioria estão no estado de São Paulo, processaram na primeira quinzena de março quase 18% a menos do que no mesmo período do ano passado. Veja agora outras notícias do campo. O prazo para entrega da declaração de renda do produtor rural termina no dia 30 de maio. Veja quem está obrigado a prestar contas com o leão. A Receita Federal cobra pagamento de imposto de contribuintes que obtiveram receita bruta de atividade rural acima de um valor limite para o ano anterior. Essa contadora explica quem se enquadra nessa categoria em 2025. Ele vai precisar declarar o imposto de renda quando a movimentação dele, o faturamento bruto dele, foi acima de R$ 166.440 por CPF. Então, a partir dessa movimentação, dessa receita bruta, ele está obrigado a fazer a entrega da declaração. Essa questão de por CPF é muito importante. Porque, como destaca a contadora, muitas vezes um único CPF concentra a renda que é de toda a família. Quando o produtor ele faz a sua inscrição, lá ele coloca os cultivos que ele vai fazer, o que ele vai plantar, e geralmente o marido ele fica como titular daquela inscrição. E basicamente as notas elas são sempre emitidas no CPF do titular, no CPF do marido. Então a Receita ela ainda não consegue identificar que a receita bruta total do casal, que ela é comum ao casal. Então nesse caso o que geralmente acontece, Às vezes o produtor ele cai na malha, ele é notificado ou ele tem o CPF dele escrito como pendente. É importante também saber exatamente o que é considerado receita da atividade exercida e, portanto, passível de imposto. É tudo aquilo que o produtor produz para comercializar. Então, a cebola que ele produz, o milho, a soja, se é um produtor de gado leiteiro, se é um produtor que vai criar gado para abate, suíno. Então, partindo do princípio, essa é a atividade que vai produzir a renda para ele. Porém, existem outras situações também que a gente tem como considerado como uma renda da atividade rural, que são os contratos de parceria, por exemplo, que são os seguros de lavoura, Então, quando o produtor precisa acionar esse seguro também ele é considerado uma renda da atividade rural. O produtor que cultiva para consumo próprio está isento do pagamento. Por outro lado, tem também a questão do que pode ser deduzido na hora de declarar o imposto de renda. Tudo aquilo que o produtor precisa adquirir para que ele possa realizar a receita da atividade dele, ele pode deduzir. Então, tudo que for sementes, que forem fertilizantes, defensivos, todo o tratamento que ele fizer para o solo da terra, todo serviço de profissionais que ele contratar, ele contratou um técnico agrícola para fazer uma avaliação do solo, então isso também ele pode deduzir. Manutenções com máquinas e equipamentos que ele trabalha na lavoura, o próprio diesel dos equipamentos ele também pode deduzir. A contadora reforça que é importante estar atento aos prazos e fazer a declaração para evitar transtornos, já que muitas vezes o procedimento de regularização pode demorar. Se o produtor está obrigado a declarar e ele não entrega a declaração dele, por qualquer motivo, porque esqueceu ou porque não sabia que precisava, ele pode cair na malha, ele pode ser notificado pela Receita, ele pode ter o CPF dele escrito como pendente. Isso acaba prejudicando, porque geralmente o produtor só identifica isso quando ele está lá esperando pela liberação do custeio, pela liberação do financiamento dele. Então, aparece essa pendência para ele no momento em que ele realmente está aguardando a liberação do recurso. Veja a seguir no Agricultura. Considerado presente dos deuses, já foi usado como moeda de troca e hoje vale ouro no mercado internacional. Veja como o cacau brasileiro, reconhecido como de alta qualidade, se transforma em deliciosos chocolates. Nós voltamos já.
No norte do Espírito Santo, o cacau nasce em meio à floresta. As amêndoas ganham sabor único, resultado do cultivo cheio de biodiversidade. O chocolate produzido por lá é puro, intenso e carrega a alma da mata. O repórter Bruno Faustino visitou a fazenda e acompanhou de perto cada etapa da produção de um chocolate para lá de especial. Linhares não é só uma cidade, é um pedaço vivo da história do cacau brasileiro. Um território onde o fruto se mistura com a cultura, com a economia e também com a inovação. E se eu te contar que daqui saiu um dos chocolates mais famosos do país? Bem-vindos à Fazenda Dedo de Deus. Aqui cada fruto tem uma história. São centenas de hectares dedicados ao cacau, cultivado com cuidado e tecnologia. E sabe quem idealizou tudo isso? Eu tinha um sonho de plantar cacau, de colher cacau, de ter o produto desde a terra, desde a plantinha até o consumidor final. Então foi exatamente em 2015 que a gente realizou esse sonho, comprando a primeira fazenda chamada, ela já se chamava Dedo de Deus, né? Linhares é o terceiro maior estado de produção do Brasil de cacau. O cacau depende da região, depende ali dos micro-organismos que são criados oriundos daquela região para que a fermentação possa ser bem feita. O Gleison é o supervisor agrícola aqui da Fazenda Dedo de Deus. E vocês já podem reparar que o sistema de cultivo de cacau aqui da fazenda é um pouco diferente do sistema mais aplicado aqui em Linhares, que é o sistema Cabruca, que é aquele protegido pela floresta. Esse aqui é o sistema pleno sol. Gleison, o porquê dessa escolha? Ô Bruno, é porque dessa forma você consegue ter uma maior produtividade, certo? E nós temos variedades que são resistentes a doenças. Por exemplo, a vassoura de bruxo, que é uma doença que realmente afeta muito o cultivo do cacau. Aqui se pesquisa, se inova e se transforma o cacau. Métodos de aprimoramento de produtividade são testados a todo instante. Afinal, um bom chocolate começa a ser feito aqui no campo. A própria poda, né, serve como uma proteção para o solo, serve uma proteção para a umidade do solo. Quando a gente tira, né, a amêndoa, a gente utiliza a casca para compostagem aqui. A casca da amêndoa mistura com a casca da fruta do cacau e a gente utiliza aqui na própria compostagem. Às vezes um chocolate ao leite leva de fato a massa de cacau 15 a 20%. Depois você tem açúcar, manteiga de cacau, muito leite, né? Então realmente a qualidade do cacau ela é importante, sempre é, qualquer qualidade, qualquer ingrediente é importante, mas ela não é tão pronunciada como um chocolate 70%, porque são 70% de cacau. Então não tem como você mascarar aquele sabor daquilo que foi feito na fazenda, né? Você aí, conhece o mel de cacau? Esse aqui é o primeiro produto extraído do fruto assim que ele é aberto. E olha, geladinho. É bom demais. Olha só como ele é feito. O mel de cacau nada mais é que a polpa da fruta espremida. Ela é bem doce, né? Tem um teor de glicose e sacarose bem alta. E é uma delícia, né, para fazer sucos, fazer drinks. Do campo para a fábrica. Esse é o caminho do cacau capixaba que se transforma em chocolate. Você já ouviu falar em biorefinaria de cacau? Assim que as amêndoas são colhidas e tratadas, elas vêm para essa área aqui na fábrica. É o primeiro passo para transformar a amêndoa em chocolate. José Maria é o responsável pela biorefinaria e vai contar para a gente um pouquinho desse processo. Como que ele acontece, Zé? Então, hoje o cacau é quebrado na fazenda. Então, quando ele é mandado para cá, a gente recebe ele como cacau mole. Então, nesse primeiro passo aí, a gente passa pelo processo de fermentação. Durante 5 dias, a gente faz a vida desse cacau e é onde a gente monitora a temperatura dele. Simbora então conhecer a fábrica?
Essas são as novas instalações construídas após o incêndio no fim de 2023. Aqui na fábrica não se produz chocolate, se produz massa de chocolate. Não é, Rodolfo? Aqui é o setor que a gente chama de ponta, fabricação de massa de chocolate, né? Aqui a gente recebe o líquido de cacau, a manteiga de cacau, o açúcar, né? A lecitina, os aromas, né? A gente usa um processo que chama concha. E essa processo de concha, a gente vai ponchar o chocolate. Ali é onde a magia acontece. Chocolate direto da fonte. Não tenho palavras para poder explicar. Não tenho palavras. Falar de chocolate é ou não é especial? É de dar água na boca, não é mesmo, gente? Nós somos um ecossistema de felicidade. Nós existimos para levar experiência para os nossos consumidores, momentos de conexões emocionais através do nosso chocolate. Às vezes as pessoas não sabem o que dizer, mas quando ela leva um chocolate, ela está dizendo tudo, sem precisar falar nenhuma palavra, né? E é isso que a gente vai fazer. O futuro é doce, é colorido, é divertido e é show. O Agricultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo. Uma ótima semana para todos.